11 horas, pontualmente no meu Brasil varonil. À minha direita, a garbosa princesa de Niterói, Luciana Mesquita. Bom dia, garotinho. Gostei da cor da sua blusa hoje. Houve uma polêmica hoje Isto de manhã. É um vermelho. Então. Um vermelho abóbora. É abóbora, gente. Pra mim é coral. Coral que cor... É abóbora, gente. É abóbora, não é vermelho, não. Ela está hoje realmente uma verdadeira abobrinha. É, uma abobrinha. Mas não vou falar abobrinha não, tá, gente? Aqui é notícia mesmo. E aqui à minha esquerda, o homem do boné, Luiz Felipe Belo. Bom dia, Luiz. Bom dia, garotinho. E antes da gente começar com as manchetes e os assuntos palpitantes do programa de hoje, amigos, hoje tem muita coisa boa nesse programa. Eu queria que vocês conhecessem mais um furo que a gente vai antecipar no programa, e dentro de poucos dias os senhores estarão vendo nas páginas policiais e políticas do Rio de Janeiro. E é um elo que consegue unir na mesma mutreta o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-governador Sérgio Cabral. A expansão atípica de um bar cujos registros apontam para a abertura de 4 filiais nos pontos mais caros do Rio de Janeiro em apenas 5 meses, no segundo semestre do ano passado, chamou a atenção da Operação Lava Jato. A proximidade dos sócios com Sérgio Cabral e Eduardo Paes chamou ainda mais atenção. O fenômeno se chama Riba. Esse aí, tá vendo? Olha só que beleza. É o Riba, gente. Arriba, Brasil. Pois é. Os sócios desse fenômeno se chamam Marco Antônio De Luca. Ele aparece numa das fotos da gangue dos guardanapos. Mr. França, esta foto aqui, Mr. França, vê se você acha lá, tá? Ele aparece ao fundo, escondidinho. Marco Antônio De Luca. Ele está em Paris, junto com José Mantuano De Luca Filho, cujas empresas, atenção para o nome das empresas, gente, Mazan Alimentos e Comercial Milano, respectivamente, fornecedoras do governo estadual e da prefeitura. As relações de poder vão além da esfera de Cabral e chegam até Eduardo Paes, já que a também sócia Cristiane De Luca. A Cristiane De Luca tem vínculos societários com quem? Guilherme Paes, que veio a ser irmão do ex-prefeito Eduardo Paes. Tá ficando bom, hein, Francinha? Bom, a empresa, somando-se o ganho das duas empresas dos sócios do Riba, na Prefeitura do Rio, entre 2008 e 2016, anos de Eduardo Paes, chegam, senhoras e senhores, a essa quantia modesta de 728 milhões de reais. É quase 1 bilhão, gente. E esses números que eu estou dando às senhoras e senhores foram levantados do portal Rio Transparente, portal oficial da Prefeitura do Rio. Não é chute não, viu? A presença de Marco Antônio De Luca e José Mantuano De Luca Filho no Riba não aparece de forma direta, e sim através de outras empresas. Olha só. Marco Antônio De Luca aparece
na base de dados da Receita Federal no registro do Riba Botecagem, que é o nome fantasia da Mekong Bar Limitada, através da MDL Participações e Negócios, que tem 45% da sociedade. Já José Mantuano de Luca Filho aparece através da JMLF Participações e Serviços, que tem os outros 45. Um tem 55, outro tem 45 do negócio. Ambas abertas também no segundo semestre de 2016. Tudo assim, repentinamente. Como diria o poeta, de repente, não mais que de repente, surge riba para tudo quanto é lado. Cristiane de Luca tem 8%. O italiano Arturo Isola tem 1%. Outro 1% é de Charles Leandro Chapete. E José Manuel da Silva consta como administrador. Embora o registro da filial do bar na Praia do Leblon é coincidência. Tem alguém que você se lembra que antes de Babangu morava no Leblon, Mr. França? Conste na Juscerja como 13 de setembro, a abertura oficial foi no mês de agosto. Abrir em agosto e registrar em setembro. Normalmente é o contrário, o cara registra antes para inaugurar depois. E constou com a presença de nada mais, nada menos da inauguração de quem? Sérgio Cabral, ao lado de Adriana Anselmo. Numa aparição pública de ambos, antes de serem presos. Na ocasião, Cabral e os convivas à mesa da área VIP beberam champanhe e brindaram os amigos próximos do novo bar, sempre ladeados por forte segurança. O consumo da mesa chegou a R$6.000. Caramba! Cabral deixou de caixinha para os garçons R$150. É mole. Tá ficando rico, hein? É. Não é dele, né? Bom, a expansão do Riba é mais ampla. Como no ponto da Praia do Leblon, onde o bar, amparado por uma concessionária da prefeitura, Aola Rio, responsável pela operação e manutenção de 309 pontos espalhados ao longo de 34 quilômetros da nossa orla, instalou mais 2 quiosques, esse que você viu aí agora há pouco. O Francinha mostrou. As mesas ocupam o equivalente a uma quadra. E a areia também passou a ser dominada pelo novo dono do ponto. Isso gerou briga, né? O pessoal da Associação dos Moradores do Leblon, Ama Leblon, fez diversas reclamações, mas não adiantou nada. O bar ainda tem um setor VIP, né? Onde a consumação mínima por mesa é de R$1.200. Isso não é para você não, Francinha. Isso é só para turma VIP. R$1.200 de consumo mínimo. Bom, no ponto da Dias Ferreira, a estratégia agressiva do bar gerou protesto dos moradores. Mas por quê? Eles ficaram assim chocados, porque tanto a ocupação do local como o horário foram totalmente contrários a tudo que existia no local. Inclusive gerar um auto de infração da Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização. No entanto, foi constatado pela equipe de reportagem que no caso do Riba, depois da multa, não se sabe por quê, ou agora já se sabe por quê, elas foram revogadas. Multava e revogava. Como no caso, por exemplo, do auto de infração número 781208, do dia 28 de junho de 2016, em que a multa é suspensa com a justificativa de que o auto foi lavrado numa data errada. Bom, eu vou até pular. Isso aqui é aí, ó, o pessoal protestando em frente ao Riba. Basta de ribarulho. Olha lá.
Silêncio, queremos dormir. Psss, é hora de dormir. Olha o protesto aí, já denunciado há muito tempo, né? Pelo nosso blog ali, como vocês estão vendo. Bom, mas isso tudo não é nada, Francinha. A Comercial Milano, entre 2008 e 2016, na prefeitura de Eduardo Paes, recebeu, atenção senhoras e senhores, nós estamos falando de botequim, agora vamos falar de uma coisa séria, hein? 606 milhões 177.186 reais e 16 centavos. 600 milhões, Francinha. Para outra empresa do grupo do sócio aqui do Riba, o José Mantuano de Luca Filho. Um recebeu, conforme nós dissemos, a módica quantia de 800 milhões, né? E esses 600 é dinheiro que não acaba mais. Gente, vocês vão tudo em cana. Vão fazer uma confraternização no presídio de Bangu. Eu não vou dizer quem delatou vocês. Vocês foram delatados. Vocês aí da família De Luca e da família Mantuano, tá vendo lá no fundinho lá? Na foto aí dos guardanapos? Então, vocês foram entregues. Vocês procurem saber depois quem foi que roeu as cordas. Mas foi gente do lado de vocês, viu? Gente que sentava na mesa, bebia com vocês, fazia festa com vocês e entregou vocês ao Ministério Público Federal. Dançaram feio. Então, vocês costumam acordar cedo para trabalhar? Se acordar cedo e encontrar um carro preto na porta, não tenha dúvida, é a Polícia Federal. O velho dançou! Agora, quem entregou vocês fez questão de dizer quanto vocês davam de propina por Cabral, através daquele Paulo Magalhães Pinto, e quanto vocês davam pro Eduardo Paes. Aí eu não posso dizer através de quem, porque senão o cara foge antes de ser preso, né? Então vocês estão lascados. Tô logo avisando aqui para depois não serem pegos de surpresa. Vocês estão lascados, fulminados. Vocês vão ter que vender crepe até o ano 5.000 para devolver o dinheiro que vocês vão ser obrigados a devolver. Mas deixa pra lá. Felipe, e aí? O Eduardo Cunha chegou ontem, jogou a banana na mão do Temer. É verdade. Ele simplesmente desmentiu o depoimento do presidente Michel Temer por escrito ao juiz Sérgio Moro. O Eduardo Cunha disse que houve sim a reunião com a presença do Temer. O presidente tinha negado a existência dessa reunião e disse mais, que o Temer participou da escolha de diretores da Petrobras, para cargos da Petrobras. Então, quer dizer, ele complicou a situação do Michel Temer. Muito simples a pergunta. Quem era o presidente do PMDB? Era o Michel Temer. Então você acha que alguma escolha ia ser feita sem a participação do presidente do partido no Brasil? É evidente. Ele não era o presidente regional. Ele era o presidente nacional do partido. Exatamente. E escolher dirigente da Petrobras sem passar pelo presidente nacional do partido? E era um presidente de fato, né? Porque houve época que ele se licenciou e ficou o senador Valdir Raupp, mas esse aí estava apenas... figurando. Como figurante, exatamente. Mas o Temer participava de tudo, de fato. Agora, o que surpreendeu no depoimento do Eduardo Cunha, que inclusive muita gente ficou perplexa, né? Foi a declaração que ele deu, porque logo no início da sessão com o juiz Sérgio Moro, ele pediu para ler uma carta, né? E o advogado Marlos Arnes, que defende o Cunha lá em Curitiba, ele declarou à imprensa que não tinha conhecimento dessa carta, nem tinha conhecimento da informação dada pelo Cunha, que, segundo diz,
tem um aneurisma igual ao da dona Marisa. Agora, a questão é a seguinte... Olha, eu não vou duvidar. Não, a gente não pode... O que eu quero é o seguinte, se ele tem aneurisma, tem que fazer um exame. Exatamente, é isso que está sendo colocado. Porque o que se estranha, o que causa realmente estranheza é o fato do seguinte: o Eduardo Cunha já apresentou diversos pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal da região ali sul, na própria Justiça Federal do Paraná. Foram vários os pedidos de habeas corpus e em nenhum deles há qualquer referência à situação da saúde do Eduardo Cunha, e ele já está lá há 110 dias. Então, ninguém pode questionar se ele tem ou não o aneurisma. Só os médicos podem, evidentemente, aferir se é verdade. Mas é de causar estranheza, que nem os advogados sabiam. O advogado eu Marlos gostaria de saber o seguinte: você tem esse aneurisma? Porque ele não falou antes. Então, essa que é o que se coloca. Quer dizer, uma pessoa que pede habeas corpus, vários foram os pedidos, não foi 1, nem 2, nem 3, já foram 4 pedidos de habeas corpus que foram negados ao Eduardo Cunha. Então, por que em nenhum momento ele citou que tem esse aneurisma? Porque, obviamente, facilitaria a concessão, pelo menos a prisão domiciliar. Agora, nunca foi apresentado, o seu advogado diz que não tinha conhecimento e declara à imprensa que vai pedir agora à família que lhe mandem os exames. Então, obviamente, o juiz Sérgio Moro deve determinar, está se até se falando que seria hoje até um exame do Eduardo Cunha, embora o advogado dele diz que não tem conhecimento que seja feito hoje o exame, mas realmente agora é preciso fazer o exame e saber se o Cunha tem ou não tem o aneurisma. Bom, daqui a pouco eu vou conversar aqui com o Flávio Guedes, que é dirigente da SEDAI, sindicalista, conhecido. Vamos falar sobre a venda da SEDAI. O governo do estado parece que tomou uma travada agora do governo federal. Também eu coloquei hoje no meu blog: como é que o governo federal poderia emprestar dinheiro para o Rio de Janeiro sem nenhum tipo de garantia por parte do estado? De nada. Não sabe se a Assembleia vai aprovar, não sabe se o estado tinha condições de pagar. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no programa, porque eu considero essa situação do Pezão o mico do mico do mico. O cara aparece em público, anuncia que tá tudo certo, o presidente da República diz que tá certo, o ministro da Fazenda diz que tá certo, e depois não foi bem isso que eu falei. Ou seja, ninguém acredita mais no Pezão. Ninguém. Antes de eu conversar com o Flávio Guedes, nossa abobrinha, que hoje está de vermelho, colorida, bonita, aqui. Qual a pesquisa de hoje? Porque essa pesquisa, para mim, é uma pesquisa machista. Eu tenho que ler mesmo, garotinho? Tem, né? Posso virar de costas, assim? Não. Protesto? Você e a Aline ruim, hein? Passaram do ponto. Vamos lá. Mulher no volante, perigo constante. Pelo menos é o que dizem cientistas americanos. Apesar desse estudo isso americano... pode ser lá nos Estados Unidos. De repente é só lá nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, não sei dirigir, sou guiado pela Rosinha, e se não fosse ela, não podia nem sair de casa. Pois é. E ela nunca me deixou em situação difícil. Porque tem muita mulher aí que dá banho na rapaziada na hora de dirigir. Então a pesquisa de hoje é o seguinte: você concorda que mulher no volante é perigo constante? É ruim, hein? Pois é, participa no nosso encontro marcado aqui. É fácil, www.facebook.com/garotinhooficial ou então pelo nosso WhatsApp. Anota o número aí, 21 97268 3235. Ô Felipe, eu hoje perguntei a Tereza, ela disse que você até sabe dirigir. Muito bem. Mas que você abandonou por comodismo, por ela mandar bem no volante. Mandar bem no volante, então você agora não quer mais nada com o serviço. Não. E tá deixando pra ela. Nem renovei carteira, há 10 anos eu parei de dirigir. Agora, eu só queria fazer uma ressalva nessa história toda. Eu realmente até concordo que a maioria das mulheres dirige pior do que os homens. Mas
eu vou fazer até aqui uma ressalva, referendando o que você disse sobre a Rosinha. Referendando o que você disse sobre a Rosinha. Vou contar rapidinho aqui uma história, na época, aliás, que serve até de parâmetro de comparação, como são diferentes a Rosinha e a Adriana Anselmo. Enquanto a Adriana Anselmo adorava pegar helicóptero para lá e para cá, quando a Rosinha era governadora, eu vou contar uma história para você. É verdade, ela gostava muito de dirigir. Então, eu me lembro, uma vez no Palácio Laranjeiras, eu estava fumando do lado de fora, aí de repente tá saindo a van do Palácio Laranjeiras, a Sprinter, e a segurança me avisou, a governadora vai viajar para Campos com as crianças. Na época eram crianças, agora já tá todo mundo crescido, né? Mas eram as crianças. Daqui a pouco, quando eu vejo, a Rosinha senta ao volante. É verdade. Aí eu olhei assim, fiz aquela cara, e a Rosinha virou pra mim e falou assim, ó: não diz nada pro garotinho, que ele vai ficar preocupado. E a Rosinha que foi dirigindo até Campos, às vezes ela fazia isso. Mas ela faz até hoje. Outro dia foi pra São José dos Campos, uma cirurgia que ela tinha que fazer aqui no maxilar, e foi dirigindo. Eu tentando falar com ela, não conseguia. Daqui a pouco consegui. Pô, você não atende meu telefone? Ah, tava dirigindo. Tá certo. Bom, tá aqui na linha o Flávio Guedes. Essa situação do estado do Rio de Janeiro, meus amigos, é uma situação desesperadora sob todos os sentidos. E aí eu quero dar o meu depoimento. Eu acho que chegou o fim de linha pro governador Pezão. Não tem mais jeito. Porque, no fundo, as desculpas que estão dando lá para não emprestar o dinheiro é porque o Rio, além de quebrado, como pode se entregar mais dinheiro para um vice-governador que participou dessa safadeza toda do Cabral? E como é que vai se justificar para a opinião pública que o dinheiro que foi colocado aqui virou joia, virou diamante, virou barra de ouro, virou vaca do Pisciani? Como é que vai se justificar isso? Não tem justificativa. Não tem. Então é fim de linha. Pezão agora devia ter juízo, né? Retirar todas as suas mensagens da Assembleia e se retirar. Diz, olha, eu não tenho condições. Porque ele não tem condições morais de pleitear nada com o dinheiro todo que eles receberam. Ô Guedes, como é que vocês receberam a notícia que esse pacote de maldades agora está pelo menos em suspenso por hora? Verdade, garotinho. O Sedaiano, nós já temos conversado aí com a imprensa, no próprio programa eu conversei com você, que a venda da SEDAI do jeito que eles querem fazer é inconstitucional. O poder concedente, o dono do saneamento, da concessão do saneamento, é o município. São todos os municípios. Isso aí é uma cláusula pétrea da Constituição. A SEDAI, ela é tão somente uma companhia estatal de saneamento que fez convênio e toca esse serviço. No caso da SEDAI aqui, ela está tocando muito bem. Como pode o presidente da República, o Pezão e o Pisciani vender as ações da SEDAI e vender junto o saneamento? Os municípios não podem aceitar isso. Eles estão atropelando a Constituição. E é lógico que os municípios vão gritar. Isso aí é inconstitucional. Então nós sabíamos disso. Eu sempre disse, não se vende a SEDAI como quem vende um saco de batatas. Tem que passar por audiências públicas. Garotinho, essa gente não tem paciência de ouvir o povo. Tem que conversar com cada um dos prefeitos dos 65 municípios que tem convênio com a SEDAI. Tem que conversar com as câmaras de vereadores e eles não querem conversar com o povo. Garotinho, agora, Flávio, o que está surpreendendo alguns, a mim não, eu vinha conversando com técnicos do Tesouro Nacional que diziam o seguinte: olha, o presidente da República está lá falando, o ministro da Fazenda está lá falando, mas quem vai botar a caneta aqui, o jamegão, somos nós técnicos para autorizar o governo a descumprir a lei de responsabilidade fiscal, e nós não vamos botar. Chegou agora, na hora de dar lá o parecer, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil,
a Procuradoria-Geral da República, a Secretaria do Tesouro Nacional e a própria Advocacia-Geral da União foram contra o Estado receber mais dinheiro sem pagar o que deve à União. Como é que fica agora a situação? Garotinho, é engraçado, né? Eles estão indo no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que nós temos no nosso país. É o órgão que julga aí os pulos da Constituição, aquilo que não obedece à Constituição, e pede solitariamente para descumprir as regras da lei de responsabilidade fiscal. É na cabeça de ninguém. Eu sou engenheiro, sou engenheiro químico, sanitarista, meio ambiente. Como é que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, vai dar uma permissão para que um governo descumpra a lei de responsabilidade fiscal? Eu acho, garotinho, que as pessoas perderam o senso de ridículo. Eles estão tão perdidos que eles querem vender a sociedade de qualquer maneira, querem descumprir a lei de responsabilidade fiscal com o apoio do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o apego ao poder, garotinho, é muito grande. Eu acho que esse apego ao poder, eu acho que isso é um desrespeito com a população. Agora, Flávio, como é que ficam os demais funcionários do Estado nesse momento? Porque o Pezão vinha vendendo aí essa história de que, bom, vou resolver a situação com a União, vou botar o salário em dia e tal. E não toma nenhuma medida concreta que ele pode tomar. Por exemplo, ele pode rever uma série de incentivos fiscais que não são necessários, mas não mexe. Ele pode tirar um monte de organizações sociais que gastam uma fortuna no Estado, mas não mexe. Ele pode acabar com um monte de coisas terceirizadas no Estado, mas não mexe. Não estava na hora do governador ou tomar as atitudes que um administrador tem que tomar, ou pedir para sair? Exatamente, garotinho. Eles deram incentivos fiscais da ordem de 16 milhões de reais para um torneio de tênis. Isso não era para ter acontecido. Agora, agora, garotinho. O Pezão, você sabe, eu estudei com ele, foi meu colega de faculdade, ele disse, isso está na lei. Eu acho, garotinho, que muita gente deve ao Estado. Nós temos muito dinheiro entregue aí na mão das grandes empresas. A sonegação fiscal, garotinho, eu lembro da tua batalha, do teu primeiro ano de governo, que as pessoas queriam privatizar a SEDAI, que você mostrou os caminhos. Então, os grandes industriais, as grandes fortunas devem muito ao Estado e eles não fazem o mínimo esforço para recuperar esse dinheiro. O mais fácil, garotinho, que eles fazem é pegar mais dinheiro emprestado, rolar essa dívida para o colo do próximo governador, tornar o Estado de fato ingovernável como está hoje, e eles não vão tomar as posições importantes. A SEDAI, ela ajuda esse governo e esse governo não está se ajudando. Vender a SEDAI não é a solução é pegar o dinheiro que devem ao Estado, chegar na União e dizer para a União, olha, a gente está assim, que nós pegamos empréstimos aí, por exemplo, no BNDES, e o BNDES, ele empresta dinheiro para iniciativa privada a juros subsidiados. Por que não faz a mesma coisa com o Estado? Garotinho, eu lembro, você ficou 6 meses brigando contra a federalização da SEDAI. Eu lembro dessa sua luta. E você conseguiu porque você apresentou propostas possíveis e factíveis de serem feitas. Agora, o que os funcionários... Você seja bem honesto, garotinho. Tá faltando um garotinho nesse governo. Não, mas isso aí não está em questão nesse momento. Mas está faltando. Olha só, a minha pergunta é o que os funcionários agora pretendem fazer? Porque agora chegou na seguinte situação, né? O governo federal não tem como abrir essa porteira para o Rio de Janeiro. Não tem. Porque eu fico imaginando, se eu sou governador do estado de São Paulo e estou pagando a dívida em dia. Estou pagando meus empréstimos aos bancos, estou pagando a dívida com o Banco Central, estou pagando a dívida com o BNDES, tudo em dia. O meu governo, no caso lá de São Paulo, não está denunciado publicamente, nenhum governador está preso. Porque comprou diamante, comprou joia. Aí o sujeito que fez tudo errado, que não pagou a dívida, que comprou fazenda, que comprou diamante, que comprou joia, tá em cana, o governo chega e diz assim, olha, você não precisa pagar a dívida não. Aí vai virar uma bagunça. É isso aí, garotinho. Vai virar uma bagunça.
Né? Então o que vocês pretendem fazer? Porque também agora tem que tomar uma atitude. Ô Pezão, sai. Você não tem moral para negociar? Sai. É verdade, garotinho. Uma diferença que existe aí é que a SEDAI, ela tem arrecadação própria. O funcionário da SEDAI... Não, mas o que eu estou me referindo... os outros funcionários, eles têm que fazer um movimento e pedir o impeachment do Pezão, com todo o carinho que eu tenho pelo meu colega de faculdade. Ele não reúne as condições necessárias e suficientes para tocar esse Estado. Ele tem que sair. Isso aí é um óbvio. Não, a SEDAI, eu não tenho dúvida que a SEDAI não é problema financeiro. A SEDAI é solução. Eu estou perguntando agora o movimento como um todo, porque aí tem professores, tem a situação aí gravíssima dos policiais, tem os outros funcionários da área de saúde, os funcionários do DR, os demais funcionários do Estado, os aposentados, os pensionistas. O que está passando na cabeça de vocês agora? Garotinho, eu estou chegando aqui agora na LERJ. Eu vou ali para o movimento. Os trabalhadores da SEDAI, dos trabalhadores do MUSP, eles vão pedir o impeachment do Pezão. Não tem jeito. Eu estou chegando aqui, tem bastante funcionário ali, e os caras vão pedir para o Pezão sair. Essa responsabilidade do impeachment do Pezão cabe ao Jorge Pisciani, que ao invés de fazer isso, está tentando vender a SEDAI. A solução agora é sair o governo que não mais reúne condições de governar e entrar para o governo uma outra pessoa indicada aí pela LERJ e monitorado pelos trabalhadores que consiga dar uma solução nesse problema. O que não pode é o trabalhador trabalhar 35 anos e não receber, como os pensionistas, e o trabalhador hoje dá o sangue aqui e ficar sem receber. Então eu acho que vai ter que modificar, tem que mudar tudo. Principalmente o governador. Infelizmente, garotinho, eu acho que essa é a solução e é esse o caminho. Já estou vendo bastante gente ali, já no microfone, pedindo isso. Ok. Olha, Flávio, eu quero deixar claro aqui que a posição oficial do Partido da República e que vai ser encaminhada pelo deputado Bruno Dauaire é contra a privatização da SEDAI. Quero deixar isso aqui bem claro. Viu, Flávio? Para não ter conversa fiada trocada aí. É muito ruim isso, garotinha, muito ruim. Se o pessoal quiser votar pela privatização da SEDAI. Não vai. O partido já fechou questão contra a privatização da SEDAI. Beleza, garotinho, você dá um alento aqui aos trabalhadores. Tivemos uma reunião com mais de 200 associações de moradores das favelas do Rio de Janeiro, desde São Gonçalo até... Estou assustadíssimo com isso. Não, pode ficar tranquilo que a posição do partido é contra isso e vai ser encaminhada pelo deputado Bruno Dauaire em discurso na Assembleia contra a privatização da SEDAI. Beleza, garotinho, você está de parabéns e os nossos deputados do PR, do mesmo modo, estão de parabéns. O Sedaiano te agradece de coração. Um abraço. Situação difícil, né, filho? E é importante ressalvar aqui, em cima do que você disse, que várias pessoas estavam comentando hoje pelo WhatsApp, porque saiu publicada uma notícia no Jornal do Rio dizendo que o Bruno Dauaire, líder do PR na Assembleia Legislativa, estaria se posicionando a favor da privatização. Então, agora há pouco eu falei aqui pelo WhatsApp com o Vicente Portela, outro companheiro da SEDAI, que me disse que já falou agora pela manhã com o Bruno Dauaire e que ele disse que a matéria que foi publicada no Jornal do Rio não corresponde à verdade. Ele vai seguir justamente essa orientação que você está colocando contra a privatização da SEDAI. Então a matéria não procede, é bom que todos saibam disso. Bom, são 11h34. Tereza Godinho, eu quero que você me diga o que você apurou a respeito dessa paralisação dos funcionários policiais do estado do Rio de Janeiro. Podem parar ou não podem parar na sexta-feira? O mais provável é que pare ou que não pare. O Rio pode parar sexta-feira? O que você apurou? Terezinha, garotinho, a menina que sabe tudo. Garotinho, bom dia. Olha, ontem estava circulando uma nota, até a gente leu a nota aqui no programa e tudo mais. Aí ontem, no fim do dia, a mesma nota estava circulando pelo WhatsApp, nas redes sociais aí, com um carimbo escrito falso. Olha, que não aconteceria, que aquilo era boato e tudo mais. Não aí tá sei. Aqui, eu tenho minhas dúvidas. A nota é falsa. A nota do comandante da Polícia Militar. Também você não quer que o comandante
vai dizer que vai ter greve. Exato. Agora não quero, sei lá. Aí o que acontece? Aí comecei a ver com algumas pessoas conhecidas e tudo mais, fui vendo gente que a gente conhece, que é da corporação e tal. Aí algumas pessoas da corporação me disseram que, claro, que o comando, a cúpula, vai tentar enfraquecer o movimento. Mas que o Inclusive, movimento olha vai só, acontecer na sexta-feira. Oi. Ô, Tereza, olha o que a Luciana tá vendo aqui agora. Acabou de entrar aqui no online. Leia aí, Luciana, para Tereza, é o mesmo assunto que ela está falando. Isso, o governador Luiz Fernando Pezão convocou para esta quarta-feira uma reunião no Palácio Guanabara com a cúpula de segurança pública do Estado. Estarão presentes o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Volney Dias, e o secretário de Segurança, Roberto Sá. Pezão vai ser informado sobre o suposto movimento de greve da Polícia Militar espalhado numa onda de boatos que aconteceu ontem, né? E nas mensagens são cobrados o pagamento dos salários em dia, 13º salário de 2016, adicionais de periculosidade, entre outros. Pede-se ainda o não congelamento de salários dos policiais. Pezão dirá na reunião que o pagamento dos salários policiais no mês de janeiro será feito no dia 14, 10º dia útil do mês. Bom, entendeu, Tereza? Eu acho que ele está, pelo menos, acalmando o pessoal, dizendo que vai pagar dia 14. Ele está tentando, agora vai ter que correr, vai ter que resolver esse problema, porque os policiais realmente ameaçam as famílias e os amigos, inclusive estão mandando assim algumas mensagens dizendo: colabore, se você é amigo de algum policial, participe do movimento.